paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer ter você junto conosco mais uma vez. Estamos começando mais uma escola bíblica dominical. Tenho certeza que será em momentos de bênção para a nossa vida, um ensino tão precioso que vem impactar os nossos dias, as nossas vidas. E antes de começar, eu quero começar fazendo uma oração para que o Senhor venha realmente abrir nossa mente, venha usar a vida do nosso professor como instrumento mesmo para que nós possamos aprender da palavra do Senhor nessa manhã. Essa lição é uma lição muito desafiadora para nós. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Pai, vamos pedir a Ti que nesse momento o Senhor venha usar a vida do nosso professor. Pai querido, para que nós possamos aprender da Sua palavra, que a Sua palavra seja escrita nos nossos corações, para que nós possamos ter uma vida que agrada a Ti. Senhor, fica conosco, nos ajuda nesse momento, abençoa os nossos alunos, abençoa, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos nesse trabalho, que nós possamos mesmo Te conhecer melhor. Ao final dessa aula, Senhor, possamos estar mais próximos de Ti, mais abençoados por Ti, Senhor. No nome de Jesus, é o que eu Te peço e agradeço desde já. Meu irmão, estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2023 o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Todas as lições são muito desafiadoras, são de confronto a muitos princípios da nossa atualidade. A lição do número hoje, a lição é a 8, lição 8, e o tema é transgênero. Que transrealidade é essa? Um tema muito importante para nós. O textuário está em Gênesis, no capítulo 2, e o versículo 24. Você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua casa, ou através da sua revista. Você que não tem a sua revista, procure uma das nossas igrejas e adquira a sua revista para você acompanhar juntamente conosco o teor dessa lição. Diz assim, nosso textuário: portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e pegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis capítulo 2, e o versículo 24. Verdade prática diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, está no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, e depois o versículo 18 ao 25. O versículo 7 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, e os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nessa lição, meus irmãos, nós vamos ver quais são os princípios bíblicos a respeito da definição, biológica sobre o sexo. Como é que a Bíblia aborda isso? Como que Deus criou o homem, dessa questão heterossexual, como a Bíblia nos define. Nós estaremos estudando junto com a irmã Célia, esposa do nosso pastor. Ela vai estar nos ministrando essa aula tão importante hoje. E, como disse, é de confronto para os nossos dias. Ela é importantíssima para o ensinamento, para a nossa instrução
diante de diversas situações que estamos vivendo na nossa realidade. Meu irmão, que Deus te abençoe. Fique conosco até o final dessa aula. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a sua vida com esse ensino tão maravilhoso. Bom dia a todos que nos assistem. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, que tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa, né? A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, no capítulo 2, o verso 7, e depois do 18 ao 25, que já foi lida pelo Paulinho. Essa leitura em classe, ela fala sobre a criação do homem e da mulher e da sua união, sendo, portanto, uma união hétero, que significa entre pessoas de sexo diferente, né? O tema da lição, como eu já falei, né? Transgênero, que transrealidade é essa? Nós vamos iniciar explicando o que significa essa palavra transgênero. Depois nós vamos passar por 3 tópicos, né? Com seus objetivos, e eu creio que e espero que fique claro para vocês o que significa essa palavra grande, nova, né, e desconhecida por muitos, né. Transgênero significa, a palavra transgênero ela pode ser dividida em 2 partes, trans e gênero. Trans significa transportar, mas também o lado oposto, que se encaixa melhor nessa palavra todinha, transgênero. E gênero, aquilo que identifica e diferencia o homem e as mulheres. A partir do ponto de vista das ciências sociais, né, porque são as ciências sociais que determinaram, assim, que começaram a usar esse termo, né, o gênero é entendido como aquilo que diferencia socialmente as pessoas, tá? Então, transgênero é uma pessoa que nasceu com determinado sexo biológico, mas que não se identifica com o seu corpo. A palavra transgênero na literatura especializada vem sendo usada como um guarda-chuvas, né? Porque antigamente se usava vários termos, né, para o homossexualismo, né? Mas eles colocaram aí como um termo genérico que abarca todos os casos de indivíduos que não se identificam com o sexo biológico. Nós vamos começar aqui pela introdução, né? O comentarista, ele diz que, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. E eu diria que não é só a Bíblia que diz isso, que nós temos um sexo de nascimento, um sexo biologicamente determinado, né? Mas a ciência comprova. A criança nascida com genitálias femininas, ela nasce também com ovário, com útero, né? Tem menstruação. E o menino, quando ele nasce com a genitália masculina, né? Ele também tem toda uma constituição no seu corpo masculina. A cardiologista americana Paula Johnson, ela diz que todas as células do nosso corpo têm sexo. É interessante isso, né? Isso quer dizer que os homens e mulheres se diferem em tudo. Em tudo eles são diferentes, até no nível celular, que são as células, e no nível molecular, que são as moléculas, né? Nós somos diferentes em todos os órgãos, desde o cérebro, coração, pulmão e as nossas articulações. É muito diferente uma articulação de um homem e de uma mulher, né? Então, olha, não importa qual seja a sua filosofia de gênero, quando você adoecer e um médico te colocar na mesa da cirurgia, ele vai ter que saber qual é o seu sexo biológico original, não aquele que você mudou para te tratar de uma maneira, da melhor maneira possível, de uma maneira efetiva. Nós vamos então passar para aqui o primeiro tópico, né? Essa lição divide em 3 tópicos.
O primeiro tópico fala sobre compreendendo o pensamento da transgeneridade. E o objetivo é explicar, né, esse fenômeno da transgeneridade, que abarca as questões da identidade de gênero, as distinções entre cisgênero e a questão da sexualidade. Existem muitas palavras novas aqui que a gente vai aprendendo e que é bom mesmo a gente aprender, porque eu creio que isso veio para ficar e a gente vai ouvir muitas vezes mesmo. O segundo tópico vai falar sobre reafirmando a visão bíblica de gênero, né? E a visão bíblica e o objetivo do segundo tópico é reafirmar essa visão de gênero. O que é que a Bíblia fala sobre sobre gênero? Nós vamos aprender hoje. E aqui no terceiro tópico, que diz efeitos da ideologia transgênero. O que tem causado essa ideologia? E aqui o objetivo é elencar os efeitos da ideologia de gênero. Muito bem. Então, nós vamos partir para o primeiro tópico, que diz compreendendo o pensamento da transgeneridade, identidade de gênero, né? O gênero e o sexo sempre foram palavras que estiveram interligadas, né? Gênero, como nós já vimos, é aquilo que identifica e diferencia o homem das mulheres, assim como o sexo biológico. Porém, na década de 70, né, vocês podem observar que é bastante recente esse entendimento, né? As feministas separaram os termos os termos sexo anatômico e gênero. Mas o que quer dizer isso, né? O que quer dizer isso? O que quer dizer esta separação? Que você pode nascer anatomicamente com um sexo masculino, mas não se identificar como homem, porque o gênero é uma construção social, é uma construção da cultura, né? Então, o que identifica o teu gênero são os sentimentos da pessoa, a atração que a pessoa sente por outra, né? Então, você pode ter nascido num corpo masculino, mas você se sentir como uma mulher, né? Os adeptos a esse entendimento, eles avaliam que a relação entre macho e fêmea, que nós chamamos de hétero, corresponde a papéis impostos pelo contexto cultural e social, afirmando que essa relação é uma opressão, né? Depois desse modo, dessa maneira de pensar, eles validam qualquer comportamento sexual. Depois nós vamos ver como que a Bíblia encara, né? Como que a Bíblia ensina sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso. No segundo subtópico fala sobre cisgênero e transgênero. Essa palavra cisgênero é bastante incomum, né? Nova, e significa, são termos novos usados nessa literatura especialista da ideologia de gênero, e significa que o gênero está de acordo com o sexo biológico. Então, os héteros, eles são cisgêneros. Então, nós somos cisgêneros. Agora, transgêneros é aquela pessoa que o seu gênero está em oposição ao seu sexo, né? Pessoas que alegam ter nascido no corpo errado. Também temos aqui o outro... Fala sobre outro tópico sobre transgênero e sexualidade. Já vimos que o que é transgênero, né? Que é a pessoa que nasce num corpo que ela alega ter nascido num corpo errado, né? Que ela nasceu com o sexo biológico, mas ela não se sente alinhada com aquele sexo. Nós vamos falar sobre a sexualidade de héteros
e vamos falar também dos transgêneros, né? Dos héteros, né? A gente já sabe que são aqueles que têm atração pelo mesmo gênero. E os transgêneros, eles são, como eu já disse, que essa palavra é como se fosse um guarda-chuva, que ela abarca, né, todas esses tipos de relacionamento. Começando, eu vou citar apenas aqui alguns, né? O homossexual é aquele que tem atração pelo mesmo gênero, o bissexual é aquele que tem atração pelos dois gêneros. Ele tem atração pelo gênero masculino e pelo gênero feminino. E temos também o assexual, quando inexiste atração por qualquer um desses gêneros, né? E o pansexual atração não depende de gênero. Então, é aquele que tem atração por qualquer um desses gêneros já citados. Desse modo, uma pessoa que se identifica como transgênero, ele transita livremente em todo tipo de relação, né? Então, vocês podem ver aí o que acontece com uma pessoa que é transgênera. O resumo desse primeiro tópico, que é a sinopse 1, diz o seguinte: o fenômeno da transgeneridade tem a ver com o questionamento da identidade de gênero. Nós vamos agora passar para o segundo tópico, que vai estar falando sobre reafirmando a visão bíblica de gênero. O que é que a Bíblia fala sobre a identidade de gênero? O que está escrito na palavra de Deus? Como nós cristãos temos a Bíblia como a nossa regra de fé, como a nossa regra de conduta, a gente vai falar sobre o que a Bíblia fala, né? Qual que é a visão dela, né, de gênero. Nós iniciamos aqui no primeiro tópico desse primeiro subtópico, que fala sobre a constituição biológica. Gênesis capítulo 2, e o verso 7, né? Aqui o comentarista ele começa citando aqui que o homem foi formado do pó da terra. E eu pesquisei, eu acho interessante falar com vocês aqui para reafirmar como a Bíblia é realmente a palavra de Deus, como ela contém verdades incontestáveis, verdades que não podem ser jamais negociadas, né? Ela diz que o homem foi feito do pó da terra, né? Você sabia que está presente, né? Estão presentes no nosso corpo muitos elementos químicos que tem na terra? Como, por exemplo, né, eu citei aqui alguns, mas tem muitos, né? O oxigênio, o ferro, o cálcio, o potássio, o sódio, o magnésio e muitos outros. Então, seria isso uma coincidência? Né? Por isso que nós amamos a palavra de Deus, nós cremos na Bíblia Sagrada, né? Então o autor segue, o comentarista segue dizendo aqui em Gênesis capítulo 1, verso 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, né? E também na nossa declaração de fé, nós cremos e também consta na nossa declaração de fé que o ser humano ele é constituído por uma parte física, que é o nosso corpo, e duas partes imateriais, que é o nosso espírito e a nossa alma. O corpo físico nada mais é que o invólucro dessas partes imateriais, né? Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com o sexo do nascimento. Na criação divina, né, a gente observa que quando o homem nasce, os cromossomos é X e Y, e a fêmea é X e X. Hoje nós podemos detectar se uma mulher está grávida de um menino, de uma menina, não só através de exames laboratoriais
da urina da mulher, mas do sangue. Você faz um exame de sangue, você detectou que você está grávida, você faz um exame de sangue, você já sabe se você está grávida de menino ou de menina. Observe como que não pode dissociar uma coisa de outra, não pode separar o sexo biológico do gênero. Eles se confundem, né? Então, nós vamos ver ainda mais para frente sobre isso, né? O segundo subtópico fala sobre a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e à semelhança moral de Deus. A Bíblia nos ensina, em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 18 a 20, diz o seguinte: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O que eu quero dizer com este versículo? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E na narrativa transgênero, o corpo é tratado como algo irrelevante, algo que não tem valor, né? Mas a Bíblia diz que nós somos corpo, nós somos templo do Espírito Santo e que nós precisamos cuidar do nosso corpo e que o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Chegam a ponto, né, a narrativa transgênero, a descrever o seguinte: a identidade de gênero difere do sexo que o médico anotou na certidão de nascimento da criança, né? Como se fosse um ato arbitrário, né? E não biológico. É como se o médico, o bebê nasce e aí ele está lá sentado na mesa, né? Com o papel para anotar lá, né? O sexo da criança. Pensa assim, que sexo devo anotar para esse bebê? O sexo está ali, né? Biologicamente, ele está ali e ele foi formado pelo plano divino, né? Nós podemos afirmar isso, né? Então, vamos dizer assim, quem tem essa narrativa transgênera, ela não leva em consideração o corpo do recém-nascido, o seu sexo, nem o seu sexo biológico, né? E a partir desse entendimento, tratam, como eu já mencionei, o corpo como algo irrelevante. E o que encontramos nas Sagradas Escrituras, como eu já li, né? Acabamos de ler em 1 Coríntios 6, não é levado em consideração e praticam todo tipo de prostituição contra o seu próprio corpo, taxando isso de liberdade e normalidade. Mas a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Imoralidade é pecado, né? Nós não podemos fugir disso de maneira nenhuma. No terceiro subtópico fala sobre a constituição da sexualidade, né? No nosso auxílio apologético aqui da lição, temos o seguinte comentário, né? Se a natureza é teleológica, também é outra palavra nova, né? Teleológico significa propósitos.
Então, a natureza, ela tem propósitos. A gente pode observar, existe a cadeia alimentar. Então, cada animal criado, ele tem uma função, ele tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Os animais ferozes, eles têm também ali quem fica como líder, né, do bando, tem um propósito também, né? Tudo tem um propósito, os vegetais têm um propósito, e nós, seres humanos, o corpo humano, como ele faz parte da natureza, ele também tem um propósito. Eu pergunto para você, e qual é o propósito do nosso corpo? Qual é o propósito divino para a nossa vida, tanto material, né, como é o nosso corpo físico, como a nossa vida imaterial, que é o espírito e a alma. Qual que é o propósito, né? O propósito, lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, diz: E criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. E disse Deus: frutificai e multiplicai-vos. A versão NVT, que é a versão transformadora, ela diz: sejam férteis e multipliquem-se. Isso fala da sexualidade, isso fala da união de um homem com uma mulher. Existe multiplicação se não houver a relação hétero? Né? Não existe, não existe, né? Então, nós concluímos que Deus, ele instituiu a sexualidade na criação, e Jesus, né, ele ratifica lá em Mateus 19, de 4 a 6, ele disse, eu quero ler aqui, né, o que Jesus disse. Então, não está só essa, vamos dizer assim, essa instituição na criação, né, no Antigo Testamento, mas está também no Novo Testamento, quando Jesus diz, né, ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. O que significa aqui? O casamento, né, a união de duas pessoas que são héteros, né, e serão, portanto, os dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, vocês podem observar que Deus associa a anatomia do sexo com o seu propósito da sexualidade, da reprodução. E tudo que foge disso, nós vamos ter problemas, né? Tem um versículo na Bíblia que fala, né, que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem semear, isso também ele vai ceifar, vai ter resultado, nós teremos resultado. Não queiramos plantar limão e depois querermos colher uma laranja bem docinha, não tem como, né? Você pode escolher o que você pode plantar, mas escolher o que você vai semear, você não vai escolher, né? Então, a união monogâmica e heterossexual é o modelo bíblico da sexualidade. Nós, cristãos, não vamos deixar de ensinar isso às nossas crianças, aos nossos adolescentes, porque nós temos a Bíblia como regra de fé, né? Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social. Não é o que dizem, não, depende da cultura, né? Depende, o gênero é uma construção social. Não, eles estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados, né? O resumo desse segundo tópico diz: a visão bíblica do corpo leva em conta a constituição biológica, moral e da sexualidade. Nós vamos agora
estar estudando. Eu espero que tenha ficado bastante claro, né, para vocês o que é transgênero, a visão da Bíblia, o plano divino. E busquemos a gente se alinhar com o que Deus quer para a nossa vida. O homem só é feliz quando ele está alinhado com o plano divino, né? Senão ele não é nem feliz e não é nem completo, né? O terceiro tópico fala os efeitos da ideologia transgênero, né? Antes de iniciar esse terceiro tópico, né, que fala os efeitos, porque tem causado muitos efeitos. Eu quero dizer que nós cristãos amamos os transgêneros, o que nós não amamos e o que Deus não ama é a prática do pecado, né? Mas a gente ama-os, a gente quer tratá-los com respeito, a gente respeita, mas o que nós não queremos é que ensine as nossas crianças, ensine os nossos adolescentes essa ideologia, dizendo que é uma coisa normal, porque nós, com o entendimento bíblico, entendemos que não é uma normalidade. Quando as nossas crianças, os nossos adolescentes se tornarem adultos, eles podem decidir o que fazer com a sua vida. Eles podem decidir o que fazer com o seu corpo. Porque, como eu já disse, né? Tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Aqui no terceiro tópico, né? Ele diz a depreciação da heterossexualidade. E eu quero iniciar lendo Isaías capítulo 5 e o verso 20, que diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que eu quero dizer com isso? Citando essa passagem bíblica, que os valores estão invertidos, né? A heterossexualidade, ela é vista hoje como algo opressivo, algo imposto pela sociedade. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser usado para depreciar a própria heterossexualidade, que é a relação entre um homem e uma mulher, né? Parece que vamos dizer aqui, né? Esse transgênero, essa visão transgênica, ela não aceita regras, não aceita normas, né? Porque aqui, quando fala heteronormatividade, eles acham que ser héteros, a gente quer impor essa normatividade. Mas olha, nós vivemos de regras, nós vivemos de normas, né? E ai de nós, eu quero só te fazer uma pergunta. Você entraria para viajar num avião com um piloto que não seguisse as normas? Que não seguisse as regras aéreas, as regras do tempo, as regras do próprio funcionamento do avião? Você viajaria? Eu não viajaria, né? O que a gente ficaria tranquilo, seguro, é com alguém que tinha conhecimento, né, de todo o sistema aéreo, de todo o sistema do avião, e que seguisse. Então, a nossa vida é importante. Então, você vai deixar a sua vida seguir sem normas, sem regras? Pense nisso. Esse termo, né, que eu citei, é até um pouco difícil de falar, né? Heteronormatividade. Ele foi usado para depreciar os héteros e transmite a ideia, como já falei, de um sistema opressor, normatizador. E aí eles dizem que os héteros são
preconceituosos, discriminadores, transfóbicos e fundamentalistas. Então, a gente não quer que esses termos sejam transmitidos às pessoas. Nós amamos os transgêneros, a gente quer acolhê-los, a gente os respeita, mas não amamos a prática do pecado, porque a Bíblia condena, Deus condena. Como eu já disse, como eu falei aqui, imoralidade é pecado. E nós já vimos que os transgêneros, eles transitam por todo tipo de relação, né? No meio de toda essa identidade de gênero, nós temos atualmente, que também é algo novo, sobre as pautas progressistas, que elas pregam muitas coisas, pregam inclusive a apologia ao aborto, que não considerar um feto, né, após a concepção, já como uma pessoa. Vocês podem observar que o transgênero diz que o corpo é uma coisa que não tem importância, né, como eu anotei aqui, né, não tem consideração. O corpo é algo irrelevante, essa palavra que eu queria lembrar, né? Então, uma criança recém-concebida no útero da mãe é algo irrelevante, né? E essa pauta progressista, ela também prega a ideologia de gênero, legalização das drogas e da prostituição. Então, tá difícil, né? O nosso tema é transgênero. Que transrealidade é essa? Agora eu acrescento progressista. Que progresso é esse, né? O homem está regredindo nos seus valores, principalmente nos seus valores morais, né? Nós temos também, aqui no segundo subtópico, as narrativas, a construção de narrativas, quer dizer, que são as falas, são os ensinos, essa é a construção de narrativas. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, ela sobrepõe, né, aos aspectos biológicos, né? Então, é mais importante, vamos dizer assim, o que a pessoa sente, os seus sentimentos, a sua atração, do que o seu sexo biológico. Hoje, o tratamento aceito não é ajudar as pessoas a mudarem o seu sentimento interior de identidade de gênero para combinar com o seu corpo. Mas o tratamento aceito hoje para mudar o seu corpo, né? Por meio de hormônios, por meio de cirurgias e de outros tratamentos para combinar com os seus sentimentos. Então, vocês observam que os valores realmente estão invertidos, né? Em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, observe, pediatras são médicos que cuidam de crianças. Então, eles estão preocupados com o que essa narrativa está ensinando, está falando, né? Eles dizem, primeiro, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas que nascem no corpo errado é uma crença ideológica, observem isso, que não tem base na ciência rigorosa. Então, às vezes existe ciência que não é rigorosa, né? Superficial, né? Que não tem base na ciência rigorosa. Romanos capítulo 9, versículo 20, é um versículo muito interessante. E se você quer ter uma vida próspera, uma vida feliz, alinhe isso, né? Alinhe a tua vida aos desígnios divinos, ao plano divino.
Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Observe. Porventura, a coisa formada, que somos nós, que fomos formados, dirá ao que a formou, que é Deus: por que me fizeste assim? Já estamos encerrando, a última linguagem neutra diz que o movimento, a sigla começou como GBT, depois passou para LGBT, hoje está em LGBTQIAPN+. Esse mais significa que pode ter muitos outros e podem vir muitos mais outros, né? Eles requerem a inserção de uma terminologia neutra no vocabulário brasileiro, na nossa gramática. Como, por exemplo, ao invés de usarmos amiga, que eles dizem que é uma palavra feminina, usar amig. Bonita, nós usamos bonite. Menino, que é uma palavra masculina, usar menine. Todos, usarmos todes, né? Os ativistas consideram a gramática a gramática normativa, a que nós usamos, como machista e elitista, né? Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. O resumo desse terceiro tópico, né? Sinopse 3. Os efeitos da ideologia transgênica promovem uma agenda completamente anticristã. Pense nisso, né? Busque a orientação de Deus. E eu quero concluir lendo aqui. O gênero, o sexo e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Quando Deus criou o homem, ele viu que tudo que ele tinha feito era bom. Deus não errou ao criar a sexualidade heterossexual, né? Nós não nascemos no corpo errado. Para a humanidade, portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Quero encerrar citando Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Temamos a Deus, sigamos os seus planos na nossa vida. Que você possa ter entendido e que essa aula pode ser bênção para a tua vida. Amém. Que bom, meus irmãos, que você ficou até o final dessa aula. Que Deus possa mesmo te abençoar esse ensinamento tão importante para os nossos dias, tão precioso para nós. Eu já quero agradecer a todos que fazem parte aqui da Escola Bíblica Dominical, os nossos alunos, os irmãos envolvidos, a nossa equipe técnica, todos os irmãos que oram em prol desse trabalho, que Deus possa realmente abençoar a sua vida de uma forma preciosa por esse trabalho tão maravilhoso. Eu quero também ressaltar, meus irmãos, a sua presença realmente conosco, presencial conosco aqui. Você está presencialmente na Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, nos nossos cultos. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, que você esteja conosco aqui, você que pode, que tenha disponibilidade, venha estar conosco, venha participar presencialmente da Escola Bíblica Dominical, tirar a sua dúvida, aprender da palavra de Deus e cultuar o Senhor. Eu quero também salientar, reforçar com você, está passando no seu visor agora as chaves Pix aqui da igreja, está passando também as contas da igreja. Contribua com alegria, né? O seu dízimo, sua oferta, meu irmão, Deus vai abençoar a sua vida, vai abençoar a igreja, faça isso voluntariamente, né? Com alegria no seu coração, o que você se propôs a fazer e contribuir e ofertar, tenho certeza que será bênção para as nossas vidas, para a manutenção da obra do Senhor. Eu quero ressaltar também os horários dos nossos cultos. Sempre aqui na nossa igreja sede, às terças-feiras e às quintas-feiras, às 19h30 e no domingo às 19 horas. Você é nosso convidado, venha cultuar ao Senhor, venha adorar a Deus juntamente conosco, ouvir a palavra de Deus,
Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para você. E também nas nossas congregações. Nós temos aí uma igreja a cada bairro. Provavelmente deve ter uma perto da sua casa. E nossos horários é às quartas-feiras, às quintas-feiras e às sextas-feiras, às 19h30. E no domingo, às 19 horas. Você é nosso convidado. Venha estar conosco. Vá cultuar ao Senhor. Em uma das nossas congregações, tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu quero agradecer a todos que participaram da Escola Dominical nessa manhã. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. E eu quero encerrar fazendo uma oração, né? Encerrar agradecendo a Deus por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã e que realmente possamos ser abençoados através dessa palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, que essa palavra esteja sempre presente nas nossas vidas, Pai, que nós possamos entender a sua vontade, entender os seus caminhos, entender, ó Pai, os seus padrões, seus princípios. Fica conosco, nos ajuda, nos auxilia, Senhor, nessa caminhada, abençoando todos, Pai, que participaram nessa manhã, todos que ouviram deste ensino tão precioso. Fica conosco, nós te agradecemos, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te engrandecemos. Meu irmão, que Deus te abençoe e eu espero você no próximo domingo aqui na Escola Bíblica Dominical. Não perca, venha estar conosco, no nome de Jesus.